Vamos falar aí de 30 anos atrás. A gente falava de uma nutrição muito voltada para manutenção, para realmente alimentar aquele animal para que ele conseguisse sobreviver e fazer a sua manutenção diária. Hoje a gente já fala de uma nutrição que é totalmente voltada e pensada para contribuir não só para essa manutenção, né, de nutrientes, né, de energia que ele precisa, mas sim para influenciar muitas vezes na qualidade de vida, prolongar a vida desses animais. E hoje a gente já consegue, né, trabalhando a parte de nutrição e entendendo todo o organismo do animal, compreendendo como esse organismo funciona e como a nutrição pode influenciar na vida desse animal. Olá, pessoal. Eu sou Kellen Oliveira, host do episódio de hoje do Pet Food Podcast. E hoje vamos explorar um tema que une ciência, tecnologia e inovação, que é como a inteligência artificial está sendo aplicada na nutrição pet. Como vocês sabem, todas as áreas de conhecimento técnico, científico, estão passando por uma nova fase, né? E isso vem acontecendo também, tanto na medicina quanto na medicina veterinária. Então, a inteligência artificial, ela chegou para ficar e tem sido utilizada bastante na saúde humana. E será que os nossos pets, será que eles também vão se beneficiar dessa tecnologia? Sim, esperamos que sim. Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando, né? Na saúde humana, a inteligência artificial ela tem sido utilizada na área de diagnóstico, através de análise de imagens médicas, no tratamento personalizado dos pacientes, aqueles pacientes crônicos que usam medicações, né, diariamente. Então, a dosagem dessas medicações elas podem ser ajustadas de acordo com a inteligência artificial, com dados que ela dá. Monitoramento remoto de pacientes com doenças crônicas, identificando, né, possíveis intervenções médicas antes mesmo de que ela ocorra, pesquisas médicas onde acelera a descoberta de tratamentos, né, de novos medicamentos e análise de resultados de ensaios clínicos, prevenções de doenças, né, onde a inteligência artificial pode identificar padrões que indiquem riscos de doenças. Além disso, claro, na robótica, né, tem sido utilizado bastante inteligência artificial na área cirúrgica e na análise genômica. Será que nós, né, da medicina veterinária, da zootecnia, estamos entrando em uma nova era na forma de como nós formulamos, ajustamos e personalizamos as dietas dos nossos pets? E aí? Então, para falar desse assunto, convidamos a médica veterinária Vanessa Regina Olzeski, que é mestre em nutrição de monogástrico, atualmente está fazendo doutorado em ciências veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, e ela tem mais de 11 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de produtos para animais de pequeno e grande porte. A Vanessa também atua com treinamento técnico e comercial, ela apoia campanhas e já participou do desenvolvimento de mais de 10 produtos no mercado, e ela é palestrante em eventos nacionais e internacionais e vem compartilhar com a gente como essa tecnologia, especialmente, né, no caso, a inteligência artificial, está impactando o presente e o futuro da nutrição dos nossos animais de estimação. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso Pet Food Podcast. Vanessa, e eu queria te fazer logo de cara uma pergunta. Como, né, que você vê a chegada da inteligência artificial nesse setor de animais de estimação, que é o nosso setor pet? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada pela gentil introdução, Kelly. Bom, a inteligência artificial, ela é um avanço inevitável, né? Em todos os setores hoje nós observamos o apoio que a inteligência artificial tem trazido para a vida humana, né? Então, não seria diferente com os animais, tanto em tratamentos clínicos, quanto até mesmo na parte de nutrição pet. Então, hoje, a nutrição pet, ela tem se baseado em compreender mais profundamente como esse organismo daquele animal, ele realmente funciona, porque vamos falar aí de 30 anos atrás. A gente falava de uma nutrição muito voltada para manutenção, para realmente alimentar aquele animal, para que ele conseguisse sobreviver e fazer a sua manutenção diária. Hoje a gente já fala de uma nutrição que é totalmente voltada e pensada para contribuir
não só para essa manutenção, né, de nutrientes, né, de energia que ele precisa, mas sim para influenciar muitas vezes na qualidade de vida, prolongar a vida desses animais. E hoje a gente já consegue, né, trabalhando a parte de nutrição e entendendo todo o organismo do animal, compreendendo como esse organismo funciona e como a nutrição pode influenciar na vida desse animal. Então, permite soluções mais eficazes e até mesmo um pouco mais individualizadas para os animais. Então, eu acredito que é nesse caminho que nós estamos indo. Nossa, é muita novidade, né, Vanessa? Muita novidade Muita mesmo. novidade. E termino aqui assim, com essa sua pergunta, né, com essa sua resposta, a gente já até respondeu, você conseguiu responder um pouquinho da minha segunda pergunta que a gente preparou para você, que seriam quais as implicações mais promissoras da inteligência artificial nesse campo, né, da nutrição de cães e gatos. Então, como você descreveu muito bem, né, a gente consegue aí praticamente personalizar uma alimentação para cada animal, né? Muitas vezes para cada condição de animal que a gente tem. Então, muito legal, Vanessa, muito legal mesmo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre, né, esse campo promissor tão grande da inteligência artificial na nutrição pet? Eu acho assim, Kellen, que além da compreensão do nutriente em si, e até mesmo uma melhor análise e controle dos ingredientes e nutrientes que estão sendo colocados na dieta desse animal, acho que a inteligência artificial ela vem para nos auxiliar muito para entender a microbiota, que é um campo que eu tenho estudado mais recentemente e que já trabalhei também. Então, entender como que o intestino, a microbiota intestinal, ela realmente rege esse organismo, o funcionamento desse organismo. Então, hoje a inteligência artificial ela vem para unir a funcionalidade de um nutriente com o alimentar dessa microbiota. Então, determinado microorganismo, se ele tiver em altas quantidades, em alta concentração, o que ele pode causar? Será que ele pode servir como um biomarcador, né? Fazendo essa predição de alguma doença, alguma enfermidade. Então, a inteligência artificial, ela realmente está nos auxiliando a desmistificar esse campo, além, né, do nutriente em si, de controle de qualidade, que é extremamente importante. Nossa, muito legal, Vanessa. E só a gente, né, comentar que provavelmente, né, outros colegas, né, hosts aqui do nosso Pet Food Podcast, o tema microbioma, né, intestinal, ele é um tema assim muito novo, né, bastante novo, bastante estudado hoje, né, que a gente Isso. sabe que tem uma influência muito grande desse microbioma com as alterações, né? Muitas alterações aí têm sido vinculadas a essas alterações da microbiota mesmo dos animais. E aí? E hoje? Será que a gente já consegue personalizar uma dieta pela inteligência artificial? E como que isso aconteceria na prática? Já consegue, já está sendo feito. Hoje a gente tem a inteligência artificial auxiliando tanto empresas já de ração, né? De alimentos industrializados, suplementação, que já utilizam inteligência artificial para fazer formulações melhores, que atendam mais as necessidades de determinada situação que aquele animal possa estar passando. Assim como nós temos também já sites, aplicativos, em que o próprio tutor acaba trazendo, né, as características do seu animal, e esse site, esse aplicativo, através de um banco de dados, ele já consegue indicar qual é a melhor dieta, ou qual dieta seria indicada para o animal daquele tutor. Então, isso tudo é baseado em um banco de dados, através de pesquisas científicas, acadêmicas, que vão nos trazendo esses dados, essas características, e que cada vez mais que for se complementando esse banco de dados, mais preciso ele fica. Então, a inteligência artificial já acontece sim na prática, ainda há um caminho longo a ser percorrido. É claro, como uma tecnologia que vem avançando e vem se desenvolvendo, ainda não é acessível, assim, fácil, né, a gente conseguir, mas ela já está se tornando cada vez mais próxima do nosso dia a dia, com certeza. Nossa, é muita novidade nesse setor pet. Bom, e
Em relação, né, à previsão de tendências, né, você acha que a inteligência artificial ela pode ajudar nisso, nessa previsão de tendências nutricionais ou no desenvolvimento de novos produtos? Com certeza, Kelly. Como eu comentei anteriormente, a gente aumentando esse banco de dados, essas informações, referente ao organismo dos animais, dos cães, porque muito se fala assim, mas cachorro é tudo igual. E cada vez mais a inteligência artificial está nos ajudando a comprovar que não são todos iguais, que muitos fatores influenciam nesse animal, no organismo, no seu funcionamento. Então, a inteligência artificial tem nos auxiliado, sim, a compreender melhor esse organismo, encontrar fatores que possam influenciar na saúde desse animal e quais nutrientes, principalmente, poderiam ser utilizados na alimentação desse animal que poderiam ajudar. Então, hoje a gente já fala, por exemplo, de não só alimentar o animal, como alimentar a microbiota intestinal, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma modulação da microbiota intestinal, pensando em, por exemplo, prevenir a obesidade do animal. E muitas pessoas pensam, mas é só reduzir caloria, nem precisa de muita coisa. E a gente sabe que não, que tem grupos de bactérias. A inteligência artificial nos permitiu essa identificação, por exemplo, de grupos de bactérias que influenciam aquele animal a ser obeso ou ter uma tendência à obesidade. Então, acaba se tornando um biomarcador, e quando esse biomarcador está elevado, a gente já percebe que esse animal já está em desbiose, né? Então, ele já está indo por um caminho da obesidade. Então, não tem só algo relacionado só à quantidade calórica, mas sim compreender o organismo. O que faz esse animal engordar? Por que muitas vezes uma dieta que é aplicada a animais da mesma raça funcionam de formas diferentes para esses animais, né? Por que isso? Então, é a inteligência artificial que traz isso, e eu acredito que, com a ajuda da inteligência artificial, nós vamos ter dietas e uma nutrição cada vez mais voltada para o individual. Isso é muito bom. E hoje no agro, né, no agronegócio em geral, a gente fala muito, né, da precisão, né, então do manejo de precisão mesmo. E dentro da nutrição pet, como que você enxerga, né, esse papel da nutrição de precisão e quais os avanços mais interessantes nessa área que você tem visto, já que você, né, é uma expert aí nessa tecnologia da inteligência artificial associada à nutrição? A nutrição de precisão, ela é o futuro. Já, como você mesma disse muito bem, ela é já muito praticada na parte de animais de produção, que precisam ter um rendimento e tem uma função a cumprir, né, em um tempo de vida até mais controlado. Na parte de pet, quando a gente fala de nutrição de precisão, a gente fala de uma nutrição que realmente vai atender o individual daquele animal dentro das condições de vida dele. Então, os avanços mais interessantes incluem o uso de dados genômicos, metabolômicos, microbiômicos, que são as ciências ômicas. Então, a gente trabalha muito com a parte de descrição de DNA, RNA, entender realmente a fundo esse animal, o seu organismo, para que a gente realmente consiga formular dietas altamente personalizadas, com foco não somente na saúde atual, mas também na prevenção de doenças. Então, quando a gente fala de nutrição de precisão para a parte pet, a gente não vai esperar que o animal renda de alguma forma, né? Tenha um rendimento, um resultado, mas o resultado em si vai ser o prolongamento da vida desse animal e ainda com uma qualidade, que acho que é o sonho de todo tutor, né? Ver o seu pet com saúde e vivendo muitos anos. Então, acredito sim que é o caminho que nós estamos seguindo, e por isso tanto estudo, né? E como a inteligência artificial tem nos auxiliado nessa parte. Nossa, muito bem colocado, porque eu, né, olhando aí em redes sociais, termina que a gente começa a navegar um pouco e começam a aparecer aquelas propagandas, né? E aí tem uma propaganda de uma empresa que ela associa a redução de perda de peso, né, nossa, né, do ser humano, associado à pesquisa genômica. Né? Então, ou seja, tem muito, não é só a utilização de um alimento em específico, não é só a redução de calorias, a gente tem que hoje associar todo o conhecimento, né, que a ciência tem nos dado no sentido da melhora e manutenção, né, da saúde dos nossos pets, aí, como você também
colocou muito bem, porque hoje ninguém faz um investimento no animal de estimação pensando, né, que ele vai viver ali só 5 anos, 6 anos ou 10 anos, né? A gente quer o quê? Porque como tem a questão afetiva envolvida, a gente quer que ele viva o mais tempo possível e, claro, com melhor qualidade de vida, né? Com Com saúde e certeza. bem-estar. Isso é extremamente interessante mesmo. E aí, Vanessa, uma outra perguntinha que eu tenho para você como você comentou aí uma das suas respostas, que muitas vezes o tutor ele já tem acesso a alguns programas, né, onde ele joga esses dados do animal dele e aí a inteligência artificial ela recomenda qual seria o melhor alimento para ele. E você acha que a inteligência artificial ela substitui ou complementa, né, a atuação do médico veterinário na hora de recomendar esses alimentos? Uma boa pergunta, Kellen. Eu acho que não substitui e nunca irá substituir. E acho que, assim, como as próprias redes sociais mesmo, ela tem os seus benefícios e, quando usada de forma errada, ela traz os seus malefícios também. Então, acho que isso é uma coisa que vai se adaptar conforme a gente for utilizando e se desenvolvendo. Acho que não substitui, mas sim complementa. Acho que o médico veterinário hoje ele tem que ter uma abordagem mais ampla, no sentido de quando for fazer uma anamnese nos animais, quais ele atende, né? Então, hoje, para quem ainda não sabe, órgãos internacionais já consideram a anamnese nutricional como o quinto parâmetro vital. Então, ela precisa ser feita, essa avaliação nutricional do pet, ela precisa ser feita durante a consulta, e apenas profissionais que estudaram e foram treinados para essa avaliação vão conseguir fazer. Muitas vezes, sendo pai ou mãe de pet, a gente acaba omitindo algumas informações, né? Não querendo entregar o ouro. E o médico veterinário, com uma cabeça clínica e científica, ele vai saber identificar se realmente o que foi falado pelo tutor é verdade e saber indicar o melhor caminho. Então, eu acho que não substitui, mas sim se complementam. E se complementam muito bem quando utilizado de forma correta. Não, isso que você comentou é extremamente importante. Por quê? Porque a gente já hoje, né, na nossa rotina clínica, a gente já observa muitos tutores, né, que chegam já no consultório com aquela listinha de possíveis diagnósticos. E aí, quando de repente você vai lá, faz a anamnese, né, faz todo o histórico do paciente, faz os exames clínicos e físicos, não tem nada a ver com aquilo que, né, teoricamente ele chegou, né, falando que o animalzinho dele tinha. Então, a presença do médico veterinário, né, nós somos os profissionais capacitados para identificar de forma correta os sinais e sintomas, né, e as características daquele animal. Então, às vezes, eu fico extremamente preocupada, né, com o uso, né, de algumas tecnologias de forma errada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro para o tutor, né, que a presença tanto do médico na linha humana quanto do médico veterinário na linha animal, ela não vai ser substituída assim de uma forma tão artificial, né, utilizando aí esses recursos. E Com aí, certeza, e quem conhece o paciente é o veterinário, né? Ele vai fazer um acompanhamento regular desse animal. Então, ele vai conseguir entender um histórico. Eu acredito que que talvez no futuro a gente consiga ter um banco de dados do paciente e conseguir já utilizar a inteligência artificial para isso. Mas a gente já tem o nosso banco de dados, quando a gente faz a consulta e escreve o prontuário, a gente consegue deixar registrado o que aquele animal estava apresentando no dia. Então, até me preocupa, Kelly, porque eu vi, assim, quando eu estava estudando essa semana, eu vi aplicativos desenvolvidos por tutores para fazer uma avaliação nutricional do animal. E aí eu fiquei, meu Deus, mas será que está tudo certo aqui? Será que está regulamentado? Então eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar, mas ela também precisa ser utilizada com sabedoria, né? justamente isso que você falou, eu também, estudando sobre o assunto, eu vi alguns aplicativos formulando dietas caseiras para o animal. Eu falei, gente, mas será que é só isso? Mas cadê o exame, né? Cadê a presença do médico veterinário? Será que é só eu jogar lá o peso do meu animal, a idade dele, a raça, que vai sair uma dieta ideal? Será que é aquilo que ele está precisando? Então, a parte clínica ela tem que estar muito associada a essas novas tecnologias. E aí,
isso que você falou, né, da parte da regulamentação, né, que seria a minha próxima pergunta. Então, eu queria te perguntar, né, basicamente sobre esse assunto do regulatório, né, da parte de ética, né. Então, do ponto de vista ético e regulatório, como que a gente consegue, né, ou como que nós vamos conseguir garantir o uso dessas tecnologias com respeito, né, e padrões de segurança e eficácia? Já existe alguma coisa que fale, já existe algum órgão preocupado com isso? Porque na medicina veterinária, a telemedicina, ela foi aprovada, porém com ressalvas, né? E foi aprovada por conta de uma pandemia, mas mesmo assim, aquela visita inicial, ela é de presença obrigatória, a gente não pode, né? Assim como, por exemplo, na medicina, de acordo com o caso do paciente, ele faz primeiro a telemedicina. Na medicina veterinária, não. O retorno ele pode ser feito, né, via telemedicina, mas aquela primeira consulta, aquela primeira avaliação, ela deve ser presencial. Então, ou seja, a gente tem um regulatório, a gente tem uma regulamentação para isso. Em relação à inteligência artificial, o que você me diz? Bom, em relação à veterinária, também foi muito parecido na parte quando ocorreu a pandemia, né? Então, muitos clínicos conseguiram fazer suas análises, suas avaliações dos animais via internet também. Mas eu acho que segue também muito a parte humana, né? A avaliação presencial é indispensável. E acho que nós temos um fator muito importante, porque o nosso paciente ele não fala com as palavras que a gente entende, né? Diferente do ser humano, que pode dizer onde está doendo, que pode descrever a situação com maior clareza. No caso dos animais, eles precisam ser avaliados por alguém que esteja treinado, né? Por isso que treinamos tanto, temos tantas aulas práticas durante a faculdade, justamente para que a gente consiga interpretar os sinais de forma adequada. Então, eu vejo que muitos veterinários ainda mantêm, né, a prática, às vezes, de uma avaliação online, mas creio que não será oficial o único método, né, ou o melhor método de se avaliar um animal. E também acho que o Ministério da Agricultura está começando a se voltar mais para essa situação, principalmente por empresas, até mesmo internacionais, que acabam trazendo, né, o alimento, o produto ao qual eles vão comercializar aqui no nosso país, baseado em inteligência artificial. Então, o Ministério da Agricultura realmente está tentando se atualizar e correr atrás realmente dessas informações, mas ainda não existe nada oficial dizendo o que pode, o que não pode, e onde vamos e onde não vamos. Realmente está na base do bom senso, né? Dos profissionais que estão atuando realmente. Ok, Vanessa, muito obrigada. E agora, né, para a gente já finalizar, eu queria assim que você explicasse para nós, né, duas coisas. Explicasse, não, até citasse para a gente duas coisas. Bom, primeiro, como que entrou a inteligência artificial? Ela entrou, né, na sua vida, na sua rotina, né, acadêmica, e que você nos diga aqui dois casos, né? Um caso de sucesso que você teve utilizando a inteligência artificial e um caso de insucesso. Tá. Bom, a inteligência artificial, ela entrou na minha vida, assim, majoritariamente em uma empresa que eu trabalhei há 2 anos atrás, e é a empresa a qual eu faço o meu projeto de doutorado agora, faço em parceria, em que eles realmente têm um estudo, uma plataforma de banco de dados, realmente para entender a genômica, a metabolômica, entender realmente essa microbiota do animal e a sua funcionalidade, né? Então, um caso de sucesso foi, eu acredito, quando a gente conseguiu compreender, mesmo com uma outra aluna da Universidade Federal do Paraná, que estava fazendo o seu doutorado junto com a gente, né, também com o seu projeto, e nós conseguimos perceber em conjunto como um produto, uma levedura, ela era capaz de modular a microbiota daqueles animais, e conseguimos perceber biomarcadores que poderiam estar influenciando na saúde daquele animal, através né, entendendo o genoma daquele animal. Então, realmente, isso foi muito interessante, que trouxe, assim, um gostinho, assim, de quero mais, realmente, porque é muito delicioso você compreender além das fronteiras, né? Então, sair da caixinha mesmo.
E um caso de insucesso, eu acredito que tenha sido justamente essa parte de aplicativos e informações desenfreadas na internet, muitos rumores, muito diz que me diz, né, de informações que muitas vezes não são verídicas, profissionais que não são da área acabam trazendo uma informação para o mercado e isso acaba prejudicando realmente o desenvolvimento da ciência. Então, eu acho que a inteligência artificial auxiliou a espalhar, né, essas informações muito rápidas e às vezes até sensacionalistas. Então, eu acho que, nesse sentido, a inteligência artificial realmente não nos ajudou, pelo contrário, atrasou, né, o avanço daquela informação. Não, realmente, essa divulgação, né, de notícias falsas, inverdades, isso é um problema que atinge não só, claro, a nossa área, né, dentro da medicina veterinária, mas em todas as áreas aí, a gente, né, todos os dias é bombardeado com notícias que a gente nunca sabe se é verdadeiro, se é falso. Então, assim, as malditas, né, literalmente malditas fake news. Sim, e acaba prejudicando em todos os setores, né, Kelly? Porque a gente vê como as fake news ou como as informações que não são embasadas cientificamente ou não têm um respaldo científico acabam influenciando pessoas que muitas vezes, como, por exemplo, o tutor, ele não é obrigado a ter um conhecimento científico e muitas vezes ele acaba se impressionando com uma informação e nos traz essa preocupação e acaba dizendo, não vou aceitar outro tratamento que não seja esse determinado porque eu vi na internet que tal coisa é boa. Então, isso eu acho que acaba atrasando realmente o nosso trabalho, né? Então, acho que a inteligência artificial, nesse sentido, também precisa ser domada, digamos assim. Isso, e além de atrasar o nosso trabalho, isso cada dia tem exigido mais que nós, né, profissionais, que nós atendemos diretamente os animais, a gente se especialize, né, e tenha aí uma forma, Certeza. né, de convencimento desse cliente, porque eu não sei como, mas as notícias que saem, parece que é uma coisa tão verdadeira, que o cliente, ele se bloqueia, né, ele acha assim que você como profissional, né, ou nós como profissionais, não, nós estamos errados. Então, isso tem exigido cada vez mais que nós, médicos veterinários ou tecnistas, né, nós que trabalhamos com a parte de nutrição pet, a gente se especialize mais, a gente saiba mais, estude mais, né, no sentido de convencer, né, e provar cientificamente, tecnicamente falando, que nós estudiosos que estamos corretos. Mas ok, Vanessa, adorei conversar com você, adorei sobre o assunto, desejo muito sucesso na sua pesquisa, no seu doutorado, vai dar tudo certo e eu quero continuar acompanhando as suas publicações. Muito obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite e pela generosa conversa.